Fique agora com as informações do agronegócio. Proporcionar ao produtor rural mecanismos por meio de formas legais, mais ágeis e simples para reduzir custos e investimentos, mantendo a produção em escala e minimizando os tributos. A origem do condomínio rural, ele tem uma figura jurídica de direito privado, característica empresarial e visa ao lucro, sem contudo perder a condição de pessoa física. E é justamente sobre consórcio ou condomínio rural que eu vou conversar agora com o Ederson Viana, mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento e projetos de contabilidade gerencial, controle financeiro e consultor corporativo e diretor do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectadores. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. É um negócio interessante esse de condomínio rural, né? Ou consórcio rural, né? Exato. Ele parece que ele, de maneira geral, ele agrega muita coisa, né? Ele ajuda muita coisa. E facilita também muita coisa, né? Exatamente, Antônio. Antes de mais nada, condomínio ou consórcio rural agrega pessoas. Verdade. E tem grupos de pessoas. Grupo de pessoas. E tem predominância em duas atuações básicas. A primeira atuação é que você pode pegar de uma atividade que você já exerce, juntar-se a um grupo de pessoas e então exercer uma outra atividade. Ou você pode, então, exercer a atividade rural para que você possa ganhar escala. Ganhando em escala, você diminui custo, porque você consegue comprar melhor os insumos e, principalmente, você consegue também, antes de mais nada, ter uma redução tributária. Quer dizer, resumindo tudo isso, além de agregar um grupo de pessoas com um objetivo comum, nós conseguimos, principalmente, baixar custo, pagar menos imposto e comprar mais barato. Exatamente. Por quê? Porque você passa, de fato, a produzir em escala. E tudo dentro da gestão do negócio, ele passa a ser em escala. Consequentemente, você diminui custo. Uma coisa muito importante, Antônio, que apesar de ser equiparado à pessoa física do ponto de vista tributário, nós temos aí um contrato social onde estabelece as regras para os condôminos ou consorciados, principalmente as regras de como entrar dentro do consórcio ou do condomínio e também as regras de distribuição desses resultados. Você inclusive citou num dos seus materiais que ele combate o endividamento rural, preserva a produção, é bom para o pequeno e grande produtor, enfim. Ele é bom para todo mundo, né? Exatamente. Como diria, entre aspas, uma baita de uma jogada produtiva. Eu falo que assim, é muito pouco divulgado, Nós não temos uma divulgação muito grande, mas do ponto de vista estratégico, uma excelente opção. Por quê? Porque nós temos condições de fato, de fazer com que essa economia, ela possa ser uma economia em escala, uma produção em escala e, consequentemente, termos aí resultados muito satisfatórios e que possam ser distribuídos com um grupo de pessoas. Do ponto de vista tributário, nós temos aí o incentivo de estar sendo tributado pela pessoa física, ou seja, pelo resultado da atividade. Isso é muito interessante. Consequentemente, nós temos condições, então, de ter um resultado ainda melhor para o produtor rural. Quando você fala assim que ele é bom para o produtor rural, você está querendo dizer em que sentido isso aí? Em todos os sentidos? Produtivo, tributário, enfim, financeiro, vai ganhar mais, vai gastar menos? É nesse sentido? Do ponto de vista principalmente econômico, pelo resultado, quando nós estamos falando aí nesse momento de recessão, nesse momento em que você está lutando para vender com um preço que de fato consiga trazer para você uma lucratividade maior, uma lucratividade melhor, a partir do momento em que você consegue reduzir os custos operacionais, você tem resultados melhores. Do ponto de vista tributário, porque você consegue, de fato, diminuir os encargos tributários, sendo tributado pela pessoa física, e do ponto de vista operacional, porque você consegue também dividir os riscos da operação quando você está dentro de um condomínio ou dentro de um consórcio. Se eu entender o consórcio ou um condomínio como uma sociedade entre pessoas, seria a mesma coisa ou não? Sim, é uma sociedade entre pessoas,
Porém, essa sociedade, ela não rege ela não rege a legislação que uma empresa ela rege normalmente. Entendi. Na verdade, a empresa é regida pelo Código Civil, né, pela 6.404, e aí nós temos dentro do consórcio ou do condomínio rural, nós temos um decreto que é o 3.993, né, que regimenta essa sociedade tanto do condomínio quanto também do consórcio. Quer dizer, vamos dizer assim para tentar entender, são legislações diferentes. São legislações diferentes. Quer dizer, por isso que gera um resultado positivo para quem faz parte desse consórcio. Exatamente. Agora, como é que surgiu o consórcio? Qual a origem dele? O consórcio, Antônio, ele surgiu a partir, né, da necessidade, claro, das pessoas, e aí nós temos a origem do condomínio rural, que tem a figura jurídica de direito privado, né? Característica empresarial e visa ao lucro sem, contudo, perder a condição de pessoa física. Então, o direito privado trouxe, então, a origem do condomínio ou do consórcio. Claro, com o objetivo de lucro, mas sem perder as características da pessoa física. Como eu disse, a parte tributária, ela acontece na pessoa física. Acontece na pessoa física. Na pessoa física. E, um exemplo, se eu quiser sair desse grupo, desse consórcio, eu tenho condição? Posso sair sem problema nenhum? Tem condições e essas regras, elas são estabelecidas no contrato social do consórcio ou do condomínio. Então você estabelece todas essas regras de entrada e de saída de condômino ou de consorciado dentro do próprio contrato social. E agora, quais os objetivos do consórcio ou condomínio rural? Tá. O objetivo, né, principalmente eu entendo que no momento atual, é realmente você ter condições de produção em escala, né? Proporcionar ao produtor rural um mecanismo por meio de formas legais, mais ágeis e simples para reduzir custos e investimentos e você conseguir de fato ter produção em escala. Porque quando a gente consegue ter produção em escala, a gente consegue então reduzir o custo operacional do negócio. Consequentemente, reduzindo o custo operacional, eu consigo ter uma margem de lucro ainda mais satisfatório dentro da atividade rural. O Ederson, e quem é que pode, quem não pode, quem deve e quem não deve participar de um consórcio ou condomínio rural? Na verdade, Antônio, tanto o grande produtor, né, ele pode participar, para o médio produtor é uma boa opção e para o pequeno é uma excelente opção, né? Porque o pequeno, obviamente, por ser pequeno, ele não tem acesso, né, a grandes tecnologias, ele não tem acesso a compras em escala, ele não tem acesso a melhores preços. Então, para o pequeno é um excelente negócio, mas todos os produtores rurais têm condições de entrar tanto na modalidade de consórcio como também de condomínio. Agora, suponhamos, vamos a um exemplo prático. Eu tenho, lá na minha propriedade rural, nós somos em 8 vizinhos, todos pequenos, cada um com o seu grau de dificuldade. Então nós poderíamos juntar todo mundo, fazer um condomínio e cada um com seu quinhão de terra, sua parte de terra, transformaria esse pedaço numa coisa única. Exatamente. Vocês podem se unir, né? Você pode, a partir da atividade que você tem, exercer uma segunda atividade ou exercer mesmo a atividade em que você já exerce. E aí, com isso, fazer o quê? Dividir, né, aí o risco da operação e, consequentemente, também dividir os resultados dessa operação em conjunto. Aí é o que nós chamamos realmente de ganho em escala, né? Você começa a trabalhar em escala. Quer dizer, eu pegaria um exemplo prático, de novo, 200 litros de leite de um, 300 de outro, 150 de outro, e no fim nós englobaríamos tudo e produziríamos aí de 8, 10 mil litros de leite e, é óbvio, ganharíamos muito mais. Ganharia muito mais, conseguiria atender grandes, né, clientes, grandes empresas e, consequentemente, também conseguiria comprar insumos aí para a sua produção também em escala com preços muito mais acessíveis. Agora, quem é que tomaria, por exemplo, conta desse consórcio, desse grupo? Dentro do contrato social se estabelece a figura do administrador. Funciona como uma empresa, né? A hierarquia, o administrador também é uma figura constituída tanto no consórcio como no condomínio. Ok. O Ederson Viana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Muito obrigado, Antônio. Prazer estar aqui. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Para você, um grande abraço, um bom dia, muito obrigado.